Viva Juliano, muito obrigado por se juntar a nós. Com que base sustenta esta sua afirmação de que o Marcial Sissoko Embalo, já no próximo dia 5 de setembro, deverá deixar de exercer funções do chefe de Estado da Guiné-Bissau? Eh, Penso que qualquer observador atento que tenha acompanhado a vida política da Guiné-Bissau compreende que a lógica que vem sendo observada por ele desde 28 de fevereiro até aqui é a de que ele se mantém em funções no cargo e no palácio por entender que o seu mandato não caducou e que só caducaria a 4 de setembro próximo. Pelo que, durante esse período todo, ele foi exercendo contra o que está estabelecido na Constituição, no nosso entender, e estamos convencidos disso. E agora não admira nada que, depois do dia 4 de setembro, e antes que sejam realizadas as eleições e que um Presidente da República seja eleito e impulsado no cargo, ele irá continuar pela mesma lógica, continuar com a mesma postura que tem tido até aqui. Infelizmente, para a Guiné-Bissau, os órgãos que são responsáveis, conforme estabelecido na Constituição da República, para tomarem uma posição com caráter de obrigatoriedade para todos nós, nomeadamente aqui estou-me a referir ao Tribunal Constitucional. Esses órgãos, esse Tribunal Constitucional está inoperacionalizado. Portanto, não tem condições para funcionar, por forma que fosse solicitado a posicionar-se sobre esta matéria, uma vez se tratando de uma entidade judicial a quem na Constituição da República atribui competência para decidir sobre essas matérias. A partir daí, o que sucede é que, sem prejuízo da nossa convicção, sem prejuízo de estarmos completamente à vontade nas afirmações que temos feito, nas posições que temos assumido enquanto PolitGB, sem prejuízo disso, nós só podemos continuar a apelar a que o espírito democrático, a ética e a legalidade, que são, na nossa perspectiva, os dois limites, as duas balizas dentro das quais o poder político, as atividades políticas devem ser exercidas na Guiné-Bissau. Dentro dessas duas balizas, a ética de um lado e a legalidade do outro. E, portanto, neste quadro desses valores, nós entendemos que deveria o Marcial Sissoko Embalo, assim como outros que sustentam teses no sentido de que o mandato não caducou a 27 de fevereiro passado e que, mesmo caducando agora, por esta via de uma interpretação extensiva que, a nosso ver, é forjada, só termina a 4 de setembro, pelo menos se naquela primeira oportunidade se lhes escapou de se prevalecerem dos princípios da legalidade e da ética, portanto são princípios democráticos absolutamente fundamentais e que deveriam representar a centralidade de qualquer pessoa que exerça política e, sobretudo, que exerça cargos públicos e fundamentais, como é o caso de Presidente da República e titulares de outros órgãos do Estado. Bom, deveriam, na verdade, reconhecer que não têm legitimidade para continuar a ocupar o cargo e para continuar, na verdade, a exercer as competências previstas na Constituição para um Presidente da República cujo mandato ainda está em curso. Ou seja, ele tem que sair, tem que abandonar a Presidência da República, abandonar as funções, deixar de exercer o cargo de facto? Nós, no lugar dele,
e penso que qualquer democrata faria isso. E faria isso desde o dia 28 de fevereiro de 2025. Se não o fez naquela oportunidade, porque entendeu que deveria esticar, deveria prolongar o seu mandato sem sustentabilidade jurídico-constitucional, naturalmente, mas assim entendeu. E conseguiu, ao longo desse tempo todo, continuar no exercício como se nada tivesse acontecido, como se o mandato não tivesse caducado. Mas se é ele próprio que depois reconhece que o seu mandato só termina a 4 de setembro, pois então não estamos a ver, não nos passa pela cabeça que depois do dia 4, nomeadamente, a contar do dia 5 de setembro, ainda continue no cargo, nas funções, no Palácio, e a exercer todas as competências que são atribuídas a um Presidente da República cujo mandato não acaba. E porquê? E porquê? Porque as leis são muito claras nesse nível. A Constituição da República é claríssima, que o mandato do Presidente da República é de 5 anos a contar da sua tomada de posse. E ele completou os 5 anos desde que tomou posse, a 27 de fevereiro de 2020. Completou 5 anos a 27 de fevereiro de 2020. Está claro, até para ele também. Foi forjando, baseado ou prevalecendo-se de um despacho, que também ele é inconstitucional, do ex-presidente do Supremo, interino do Supremo Tribunal de Justiça, que lhe dizia que ele podia manter-se no cargo e nas funções e que podia exercer na plenitude as competências e os poderes constitucionais atribuídos a um Presidente da República cujo mandato não acabou, podia continuar neste quadro até 4 de setembro. Ora, prevalecendo-se desses espaços, ele está em funções até ao dia 4 de setembro. Depois disso, deixa de poder, atualmente, continuar a arrogar-se, né, de presidente. Bom, se ele prossegue porque está coberto por alguma força que lhe permita continuar. Porque, de outro modo, restaria ao povo reclamar por outras vias, mesmo que pacíficas apenas, o que seria desejável, para exercer pressão sobre ele. Bom, mas isso também não seria um mecanismo que logo à partida está condenado a falir, porquanto sabemos que os direitos, liberdades e garantias de manifestação, de expressão, de reunião estão também suspensos na Guiné-Bissau, em nome da preservação da ordem pública. E, portanto, há esta situação que prevalece e que inviabilizaria, enfim, a utilização de quaisquer outros mecanismos.